Então, se você vai fazer a prova do exato, precisa saber que vai cair pelo menos uma questão de probabilidade e uma questão de análise combinatória na tua prova. Eu sou Thiago Araújo, professor de matemática, especialista na prova do exato aqui no Gabarito Vestibulares. E, turma, eu vou mostrar passo a passo todos os detalhes do que já caiu nesses dois conteúdos na prova do exato. Mas antes, vai lá aqui embaixo e se inscreve nesse canal, pois toda semana tem conteúdo para o teu vestibular. Bora aqui, ó. Primeira coisa, o que já caiu no exato de probabilidade e análise combinatória. Então, nós temos aqui o princípio fundamental da contagem, nós temos a combinação simples, a definição da probabilidade e probabilidade de eventos sucessivos. Isso aqui já caiu na prova, e aí eu já chamo a atenção para a permutação simples com repetição. Arranjo, nem precisa se preocupar, a não ser que o exato traga questões como, por exemplo, do Enem, onde você precisa saber a fórmula do arranjo só para poder marcar a opção. Mas acaba que questões de arranjo você consegue fazer por princípio fundamental da contagem. Em probabilidade, a gente pode chamar atenção também aí para o adicional de probabilidade condicional. Atenção! Turma, qual foi a distribuição que nós tivemos aqui, ó? No exato 2024, nós tivemos duas questões, uma de análise combinatória, trazendo o princípio fundamental da contagem e combinação simples, e outra questão de definição de probabilidade, ou seja, você tem os dois conteúdos caindo em todas as provas. No exato 2025.1, primeira edição, nós tivemos novamente o princípio multiplicativo e agora a definição de probabilidade também. Então perceba que nós tivemos uma repetição, né? Caiu PFC aqui e aqui também, definição de probabilidade e aqui também. E aí a mudança no exato 2025, segunda edição, é que nós tivemos agora uma questão de combinação simples e uma questão de probabilidade, mas trazendo eventos sucessivos, tá? Então muita atenção para a variação dentro desses conteúdos, principalmente a análise combinatória, que tem uma variedade enorme. Bora ver como é que caiu esses conteúdos. Vamos primeiro aqui na questão do exato 2024, e aí eu já chamo logo a atenção para vocês que esta questão, ela foi anulada, tá? Anulada. Ela não tem a opção correta. Então, nós vamos fazer a questão, mas sabendo que ela tem um erro aí no gabarito, tá? Então, vamos lá. A pergunta é: de quantas maneiras possíveis Marcos poderá montar a sua refeição? Então, vamos aqui, ó. O Festival Gastronômico de Taquarussu é uma celebração da gastronomia tocantinense que ocorre anualmente no distrito de Taquarussu, Palmas, Tocantins. Nesse evento, os pratos são avaliados pelos jurados técnicos que determinam, entre algumas categorias, os vencedores. Os vencedores recebem prêmio em dinheiro. Marcos Paulo, que é o que a gente está interessado na quantidade de maneiras possíveis que Marcos Paulo poderá montar a sua refeição, amante da gastronomia local, planejou ir ao festival e montar a sua refeição com duas comidas distintas da categoria rota gastronômica, uma da categoria prato salgado e uma da categoria prato doce. Então, observa, turma, que ele vai escolher alguns, né? Preste atenção. De acordo com os organizadores, nós vamos focar no que ele quer, tá? No Festival Gastronômico 2024, há 8 opções de comidas da categoria Food Truck. Ele quer algum desses? Não. 9 prato doce. Prato doce eu pintei de amarelo, né? Então, 9 prato doce. 9 comidinha salgada, não quer. 5 pratos saúde e bem-estar. E 6 rota gastronômica. Então, rota gastronômica eu pintei aqui de verde, né? 6 rota gastronômica. E, por último, 9 pratos salgado. Então, destaquei aqui perfeitamente o que ele quer. Primeiro, turma, ele vai escolher uma coisa e a outra e a outra. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar o princípio multiplicativo. A gente vai escolher qual é o prato da rota gastronômica, qual é o prato do salgado, qual é o prato doce. Mas, antes disso, nós vamos ter que escolher alguns de cada um desses. Então, a gente vai utilizar a combinação. A ordem dos pratos aqui não vai alterar nada. Então, eu tenho ali, ó, duas comidas distintas da rota gastronômica. Na rota gastronômica, são 6. Então, eu vou fazer uma combinação de 6 e eu vou escolher 2. E
Agora a gente vai para o prato salgado. O prato salgado são 9, então combinação de 9, eu vou escolher apenas um. São 9 pratos salgados, ele quer apenas um. E por último, a gente vai escolher um prato doce, apenas um. São quanto prato doce? São 9. Então, combinação de 9 tomada 1. Então, observa que vocês vão escolher uma categoria e outra. Mas dentro da categoria, você vai escolher alguns daquela quantidade que tem. Turma, você sabe que combinação de 9 tomada 1, tu tem 9 opções. Combinação de 9 tomada 1, tu tem 9 opções. Isso aqui vai ficar igual. Sabe também que este 2 manda no 6. Ou seja, você vai pegar este 6 e descer apenas duas casas, ou melhor, dois fatores. E embaixo vai ficar 2 vezes 1, que é o próprio 2. 9 vezes 9, isso aqui já vai dar 81. 9 vezes 9, isso aqui vai dar 81. E o que nós vamos ter agora aqui? Ó? Simplifica. Esse aqui por 2 fica 3. Vai ficar 3 vezes 5 dá 15 vezes 81. E aí eu teria o quê? 810. Vou fazer bem aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer na cabeça, eu vou anotar aqui, ó. É 810 mais a metade disso, que é 405, tá? Por quê? Multiplicar por 15 é pegar um número, multiplicar por 10 e pegar a metade. Então, 810 mais 415, isso aqui vai dar 1.215. Opções. A gente não tem essa opção aqui no gabarito, porque essa questão ela foi anulada, tá? Belezinha? Mas tá aí uma questão que envolveu o princípio fundamental da contagem e também combinação. Então, bora lá. Próxima questão, tabelinha, vamos direto para o enunciado. Qual a probabilidade de os alunos ganharem esse sorvete? Então, vamos ver o que ele quer. Vamos lá em cima. O estado do Tocantins é conhecido por suas altas temperaturas, especialmente durante o mês de agosto. Em 2023, vários municípios registraram temperaturas máximas significativas, conforme ilustra o quadro a seguir. Beleza, não dá para saber nada ainda. Um professor de geografia, ao mostrar esses dados aos seus estudantes, decidiu propor-lhe uma brincadeira. Ele disse que iria sortear um desses municípios e, se o município sorteado iniciasse com a letra P, então olha só, ele vai sortear o município com a letra P. E a temperatura máxima fosse menor que 35 graus, este lhes apresentaria com um sorvete. Então, entenda o seguinte, ó. Primeiro, bora ver quantos começam com a letra P. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observa que você vai ter aí a probabilidade para escolher um desses. Lembrando que eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 eu tenho 12 no total. Então, observa que a probabilidade, ela vai ser o quê? De 6 em 12. De 6 em 12 para escolher um município que comece com a letra P. E aí ele fala assim, olha, e a temperatura máxima fosse menor que 35. Turma, dentre esses seis que começam com a letra P, quais têm a temperatura menor do que 35? Apenas Pedro Afonso. Então, você tem 1 em 6. Então, primeiro você vai ter a escolha de 6 em 12, para escolher quem tem o P, e depois você vai escolher 1 em 6, que é quem tem a temperatura abaixo de 35. E aí, nesse caso, simplifica, e a gente vai chegar a 1/12. Qual é a nossa resposta? Letra E de eita, tô ficando fera. Bora para a nossa próxima questão. E aí, o que a gente tem aqui? Bora lá. Ó. Direto para o enunciado. João Paulo, que ama Xambari, se serviu com um prato completo, composto de uma opção de preparo de Xambari, uma de acompanhamento e uma de guarnição. Então, observa que ele quer uma coisa e a outra, e a outra, e a outra. Então, tu já sabe que isso é princípio multiplicativo, né? Então, bora lá, são 3 coisinhas. A pergunta é, de quantas maneiras distintas de servir o prato completo ele tinha? Então, vamos lá. Vamos logo para cá, para o textinho. Vamos tentar ignorar o textão e ver se a gente consegue responder sem ler esse texto de cima. Supondo que na edição de setembro, o Xambari foi preparado, de quatro
quatro maneiras distintas, sendo elas chambari desossado, chambari com mandioca, chambari com pequi, chambari com batata inglesa. Para acompanhar, nós temos três opções: arroz branco, arroz com pequi e farinha de mandioca. E, finalmente, dois tipos de guarnição. Então, você tem 4, 3, 2. Volta para cá. 4, 3, 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. E nós temos a letra E de eita, tô ficando fera. Bora para mais uma. Exato 2025, primeira edição. O que ela fala aqui, ó? Considerando as três apostas, podemos concluir que... Aqui, turma, não tem jeito, né? Você vai ter que analisar uma por uma das alternativas. Então, vamos para cá. A Mega Sena é uma loteria da Caixa na qual, a cada concurso, são sorteados 6 números, entre os números naturais de 0, 1 a 60. A aposta mínima é de 6 números. Para ganhar o prêmio máximo, o apostador deve acertar os 6 números sorteados. Os amigos Flávio, Arnaldo e Helena fizeram uma aposta mínima, cada em um mesmo concurso. Beleza. Flávio, em sua aposta, selecionou... Deixa eu destacar aqui Flávio. Flávio, ele selecionou os números 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que são as idades dos seus filhos. Arnaldo é grande admirador dos múltiplos de 9, então apostou em 9, 18, taraná, taraná. Helena, por sua vez, utilizou um site que gera números aleatórios, tomando para sua aposta os números, está aqui os números da Helena, que foram os números gerados pelo site. Esse tipo de questão você tem que analisar opção por opção. Você não tem o que fazer antes para encontrar a opção, tem que ser opção por opção. Então vamos lá. Letra A. A chance de Flávio acertar os 6 números sorteados é menor do que qualquer um dos outros dois, visto que eles escolheram 6 números consecutivos. Turma, o que vai determinar a probabilidade é a quantidade de números escolhidos, não quais números foram escolhidos. Não tem nada a ver, todos têm a mesma probabilidade, que é 1 em 60, tá? Então, letra E tá fora, letra A tá fora. Letra B, Helena tem mais chance de acertar os 6 números sorteados que os outros dois amigos. Não, turma. Todos escolheram 6. Então, todos têm a mesma possibilidade de acerto, porque todos os números têm a mesma quantidade, têm a mesma probabilidade de acontecer. 1 em 60. Então, seria 1 em 60, 1 em 60, 1 em 60. Então, fique tranquilo, vamos embora. Arnaldo tem uma chance ligeiramente maior? Nem leia mais, nem leia mais. Como Flávio e Arnaldo escolheram números em progressão aritmética, é impossível que qualquer um deles acerte os 6 números. O que tem a ver isso? Quer dizer que uma pessoa que aposte em progressão aritmética não tem sorte? Não, brincadeira, né? E aí é óbvio que isso é a letra E, né? Não sei nem o que tem nela, mas bora analisar aqui, ó. Cada um dos 3 tem exatamente a mesma chance de acertar os 6 números sorteados. Obviamente, tá, Tom? Isso aqui não tem nada a ver, né? Questão boba demais. Todas as opções absurdas. Na verdade, essas 3 opções aqui, elas são absurdaças, né? Por quê? Porque todas elas falam que alguém tem mais chance, sendo que todos estão marcando a mesma quantidade de número. Tá fora. Vamos lá. Quinta questão. Exato 2025, segunda edição, ó. Sabendo que um dos participantes infectados e tratados foi curado, qual a probabilidade aproximada de que esse participante fosse um homem adulto? Então, bora lá. Turma, quando a gente trabalha numa questão onde envolve apenas porcentagem, você pode atribuir um valor, e normalmente a gente atribui o valor de 100, tá? Para facilitar os cálculos. Vamos lá. Em um estudo sobre o contágio do vírus V ou 5, sei lá, foram analisados 3 grupos populacionais com os mesmos números de indivíduos: crianças, mulheres, adultos, homens e homens adultos. Mulheres adultas e homens adultos. Observou-se que 10% das crianças foram infectados pelo vírus. Enquanto entre as mulheres adultas, a taxa de infecção foi de 30%. E entre os homens adultos, a taxa foi de 60%. Belezinha? Ele está dizendo aqui 10% das crianças, show de bola. Então, turma, imagina que você tem um universo de 100, né? Se você tem um universo de 100 pessoas,
10 são crianças que foram infectadas, 30 são mulheres que foram infectadas, adultas, e 60 são homens que foram infectados, adultos. Todos os indivíduos infectados receberam o tratamento. Então, nós temos 100 indivíduos infectados, tá? A gente está tomando aí o universo de 100. Beleza. Sabendo que a probabilidade de cura após o tratamento foi de 70% para as crianças, 80% para as mulheres adultas e 90% para os homens adultos, sabendo que todos os participantes infectados e tratados foram curados, beleza. Qual a probabilidade aproximada de que o participante fosse um homem, né? Ó, qual a probabilidade aproximada de que esse participante fosse homem? Então vamos aqui, ó. Turma, de todos os homens adultos, o que nós temos? 60%. E ele falou o seguinte, né? Todos os indivíduos infectados que receberam o tratamento, sendo que a probabilidade de cura após o tratamento foram de 70% para a criança, 80% para mulheres adultas e 90% para homens adultos. Então, você vai ter o quê? 90% de um total de 60% inicial. Aqui a gente pode cortar, ó, toma, tem zeros em cima, zeros embaixo. 9 vezes 6, 63. Aqui embaixo a gente tem o 100. E 63 dividido por 100, isso aqui é 63%. E aí nós temos a letra C de certeza que você vai ficar fera. Entenda o seguinte, nós temos 90% dos homens adultos, por isso nós multiplicamos 90 sobre 100, e 60% aí dos infectados, né? E é isso. E por último, nós temos, considerando que a ordem em que as atrações são vistas não altera o pacote final. Então, turma, se a ordem não altera, então você já começa a achar aqui que é combinação, né? Então vamos aqui, ó, de repente. De quantas maneiras diferentes um turista pode escolher o seu roteiro de 3 atrações distintas? Bora ver se pode ser ou não combinação, né? Já que a ordem não altera. Uma agência de turismo em Palmas oferece pacote de passeio para o Parque Estadual do Jalapão. O pacote Nascente de Ouro inclui visitas, olha só, a 3 das 6 principais atrações turísticas. Então, observa que você tem 3 das 8. 8 e quer escolher 3. E ele fala que a ordem não altera. Então, você vai ter combinação de 8 tomada 3. E você sabe que esse 3 manda neste 8, né? Quer dizer o quê? Que você vai descer o 8 apenas 3 fatores. 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo você vai descer também, porque a combinação, né, aquela mulher que manda no homem, mas ela acompanha também. Turma, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Cancela com 6. E 8 vezes 7 é 56. E nós temos aí a letra RAD. Ah, tô ficando fera. Então é isso, se você está gostando desse tipo de conteúdo, te mostrando exatamente como o exato cobra cada conteúdo dentro da matemática, coloca aqui nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ver por aqui. E não esquece também de se inscrever no canal, deixar o joinha, e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!